Deus abençoe todos, amém, irmãos? Amém. Que Deus possa abençoar. Talvez algum dos irmãos, a última vez que eu vi foi no ano passado, então, feliz ano novo para quem eu não vi. Amém? Amém. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. A irmã, já falaram da irmã que está visitando? Foi apresentada? Não? Não pode esquecer. Como é que é o nome da irmã? Irmã? O seu nome é irmã? Elis. Eu ia falar, ouvi Tereza, Elisa, Elis. Como é que a gente diz, igreja? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus e volte sempre. Amém. Quem for abrir culto, você tem que tomar a iniciativa de apresentar os irmãos que está visitando. É um dever nosso fazer isso. Se alguém não deu o nome aqui, faça igual eu fiz, pergunte o nome. Não é feio perguntar. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje, se Deus permitir, eu quero falar sobre a decadência do belo. Amém. E a decadência do belo e da moralidade, evidentemente, né? Mas o foco seria sobre a decadência do belo. E isso surgiu uma conversa com uma certa pessoa, estava falando sobre que o belo estava morrendo, né? O belo está morrendo. E se Deus permitir, nós vamos falar um pouco disso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vocês gostaram do companheirismo? Amém. Foi uma benção, né? Aleluia. O sono veio e foi no outro dia. Depois vocês foram embora, irmão, eu dormi à tarde, mas eu dormi, irmão, você nem imagina. E de noite ainda dormi bem, que acordei hoje às quase 8 horas, né? Faz tempo que eu não dormi assim. Deus é bom. Amém, meus irmãos? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Amém. Glória a Deus. Apenas o versículo 11. Podemos? Amém. Tudo fez formoso, depende da versão bíblica, vai estar belo. Amém. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, que Ele fez desde o princípio até o fim. Senhor Deus, que a Tua graça se manifeste entre nós. O Senhor fez grandes coisas. O Senhor fez aquilo que é belo no mundo. Do começo ao fim, ainda que esteja invisível aos olhos humanos, mas isto é belo aos Teus olhos. Nós Te damos graças por tudo e Te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Eu quero começar dizendo que um dos sinais de uma sociedade sem Deus, ou um dos sinais de uma sociedade que está perdendo a presença de Deus, é justamente a degradação da própria cultura daquele povo. Quanto mais degradante é a cultura de um povo, mais longe de Deus ele está. Porque aquilo que é feio, aquilo que é degradável, aquilo está distante do belo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que depois que Deus fez tudo, Ele diz que aquilo era bom. Dentre as várias traduções que a palavra bom significa belo, aquilo era belo, aquilo era bom, aquilo era perfeito. Deus deixou tudo em harmonia. Deus deixou para que o homem nomeasse as aves, os peixes, os animais. Tudo era muito belo, tudo era perfeito. Então, quando o homem se afasta de Deus, começa a haver uma degradação daquilo que é belo. Por exemplo, nós nascemos de um jeito, então hoje algumas pessoas pegam a língua e rasgam no meio para parecer uma cobra. Degradação do belo.
As pessoas colocam uma espécie de uma esfera na testa, se tatua e depois coloca para parecer como se chifres, às vezes no braço, porque a degradação do belo. As pessoas começam a degradar, e nós começamos agora em um nível de degradação tão grande que as pessoas começaram a acostumar com o degradável e dizer que aquilo é belo. Começaram agora a substituir o belo de Deus por aquilo que o homem julga ser belo. E aqui nós temos a degradação moral. Se nós formos, por exemplo, para a arte e começarmos a falar, por exemplo, das músicas, tome, por exemplo, aquelas músicas sertanejas da década de 60, 70, onde falava dos cântaros do passarinho, aonde você via Deus. Aonde você via Deus na letra, sem que seja um hino que falasse de Deus ou que tivesse por princípio falar de Deus, mas a letra explorava o belo de Deus. As lindas poesias que se escreviam no passado, tais poesias falavam sobre o belo, aquilo que é belo, aquilo que é bonito. Mas no lugar das músicas belas, deram lugar ao funk, aonde degrada o papel da mulher, o papel do homem, aonde fala-se letras tão pesadas que eu sequer posso recitar uma frase, porque tudo está relacionado à sexualidade, à depravação, ou seja, à degradação. Se você olha a arquitetura, você vai observar que, se formos para a antiguidade, os antigos palácios de pedras, as pirâmides e toda aquela arquitetura bem produzida, se nós vamos para um século atrás, os casarões daqueles, como é que chamavam os coronéis, os casarões bonitos, que até perto da telha eles tinham uma espécie de esqueci o nome que chama, tem um volumezinho que tudo tinha o seu significado. Quem tinha um era rico, quem tinha dois era mais rico, quem tinha três era mais rico, e tudo tinha o seu significado. Os portões de ferro, que era feito de ferro fundido, eles derretiam o ferro, faziam o desenho das flores no chão, na argila, e colocavam o ferro fundido, derretido, e trazia todo aquele espetáculo dos portões antigos, que mostravam, e tinha o seu significado. Os portões não eram feitos por ser feito apenas. Cada rosa, cada coisa, cada curva, as cadeiras, que lindas eram as cadeiras de metais, com as suas pernas curvadas, as madeiras, as cadeiras de madeiras, os móveis de casa com todas aquelas curvas e todos aqueles detalhes, tudo aquilo que era belo, deu lugar àquilo que é reto, deu lugar àquilo que é sem forma, deu lugar àquilo que se produz de maneira rápida, porque ele só precisa entregar e não precisa mostrar beleza, ele só precisa mostrar que aquilo funciona. Então você toma uma cadeira de madeira, e hoje de compensado, né? E além de ser degradante, aquilo ainda não dura muito. Tudo tem dado lugar. Pega a pintura, homens que desenharam, Leonardo da Vinci, que desenhou na parede da igreja, e todas aquelas belas imagens lindas que até hoje estão ali, e vê hoje um homem, pega-se em pendura de cabeça para baixo de uma corda, pega uma lata de tinta num quadro branco e sai jogando tinta e diz que aquilo é arte. Que loucura, que degradação. Mas se você pega alguém que vai esculpir alguma coisa, que vai fazer algo bem feito, bem produzido, eles não acham que este é um artista. Aqueles que são chamados de artistas de rua, que fazem coisas ainda belas, que fazem coisas ainda realmente que é arte, são desvalorizados. Mas aqueles que têm um pouco de fama, um pouco de dinheiro, eles apresentam algo que não é nada, e as pessoas que não sabem o que é belo, acham aquilo bonito. Eu estou tratando por enquanto das coisas naturais. Os grandes artistas que esculpiram, eu poderia falar de várias coisas, poderia ir para os livros, as grandes poesias, até mesmo
em alguns estados brasileiros, como por exemplo aqui nós tínhamos no Maranhão, o Duque de Caxias, que morava em Caxias. Mas aonde estão os belos poemas? Aonde está algo que nos faz refletir? Irmãos, eu particularmente, desculpa até sair, eu particularmente estou estudando, lendo muita coisa da Idade Média. Quando eu falo da Idade Média, é a Idade Negra. Foi o período que mais se produziu coisas boas. Evidentemente que antes de Cristo também, entre os gregos. Mas aonde está toda essa sabedoria? Por que se perdeu tudo isso? Eu quero que você entenda que tudo está em degradação. Os livros deram lugar para vídeos no YouTube. A pessoa não quer ler, ela quer soube de alguma coisa, ela vai botar no YouTube alguma coisa para falar daquilo, para ela não ler. Se tiver um audiobook, ela vai ouvir, mas ela não vai ler. Porque ler é meditar. Ouvir é só ter aquele conhecimento que antes não tinha. E a pessoa não percebe o nível de degradação que ela está entrando. Você está conseguindo entender? Amém. A beleza, irmão, está sendo perdida. A arte está sem conexão, porque a beleza, o belo, tem uma conexão profunda com Deus, porque tudo que Deus fez é belo. Amém. Pega as roupas da década de 60, irmãos, da década de 30, até os chapeuzinhos que as mulheres, não estou nem falando aqueles grandes, bonitos, não, aquelas mais pobrezinhas, que tinham o estilo de um chapeuzinho bonito, que vinha aqui por trás, com a luvazinha, com o vestido comprido, mas era belo, uma sombrinha, sombrinha, né, o nome? Sombrinha, eu ia falar sobrancelhazinha, né? Sombrinha, pequenininha, mas era belo, era ou não era, irmãos? Amém. Os homens tudo de paletó, era assim, o pano naquela época podia parecer uma sacola velha, mas era belo. Como era belo. As casas com suas muralhas, com seus murinhos baixinhos, com os metais ali, com os portões feitos à mão, entortados com as flores, e tudo era muito belo. As ruas poderiam ser estreitas, mas era belo. A sociedade era bela. Havia alguém, falava, vamos tomar um cafezinho na minha casa. Havia alguém, eles ajudavam. Como era belo. Porque quanto mais belo é uma sociedade, mais próxima de Deus ela está. Mais próxima de Deus ela está. Vocês estão entendendo? Êxodo capítulo 25 e 1 Reis 6, quando Salomão vai fazer o tabernáculo, a casa de Deus, ele procura fazer algo belo. Ele procura fazer de ouro. Ele procura ornar e chamar os maiores arquitetos da época, porque ele queria fazer para Deus algo belo. Amém. Algo belo. Amém? Amém? Aí você vai observar que as belas músicas da harpa cristã deram lugar aos hinos da harpa cristã, deram lugar para músicas que eu chamo de secular. Músicas que estão sendo cantadas na igreja, mas não falam nada de Deus. Fala do homem, do ego do homem, fala da grandeza do homem, coloca o homem, mas não coloca Jesus Cristo como centro da adoração. Quando não, aqueles que ainda eram belos hinos são transformados agora em um ritmo mundano, um forrozinho, um reguezinho, algo mais que chama a atenção daqueles belos, aquela bela letra é colocada para que a juventude e a igreja moderna possa aceitar, porque o belo tem que dar lugar àquilo que é degradante, para que o povo possa vir. E hoje as igrejas da porta estreita, aquelas que antigamente as irmãs iam para a igreja com uma chinelinha havaiana de uma cor, de outra, com um cabeçozinho rachado, com um prego ali, aquelas igrejas geralmente não dá ninguém. Igrejas com pouca conhecimento, nem digo pouca palavra, mas pouco conhecimento. Mas quer ver uma igreja encher? Pinta as paredes de preto, coloque um som, coloque umas luzes que você pode mudar, coloque aquelas músicas que chamam a atenção dos jovens, bota ele para pular, bota ele para rir, você vai ver que a igreja enche. A degradação tem chegado em um nível que você nunca imaginou. As pessoas não refletem mais, irmãos, na letra da música. Vai para a igreja, as pessoas não refletem mais. Na hora da canção, é aquela música lá que dá vontade de pular, tira o pé do chão, e aí, aonde que vai? Vocês estão entendendo?
Aonde que eles vão refletir? Em quê? Aonde? Onde? Eu conversei com certa feita com um rapaz que eu esqueci o nome da igreja lá, que chama Church, parece o nome da igreja, fora. E ele disse: olha, no louvor, a igreja, no louvor as pessoas choram e glorificam, estão ali, as letras e não sei o que e tal, e na hora da palavra ninguém liga. Isso é incrível, que na hora da pregação ninguém liga. A degradação faz com que a pessoa, ela quer que Deus fale com ela no sentido da apego. A música, quando fala no teu coração, você se emociona, porque a música falou com você, você está passando uma dificuldade, é como se fosse assim, Deus passando a mão. Mas na pregação, que ela vai te confrontar, que ela vai bater conta, que ela vai te ensinar, te posicionar, você não sente a mesma coisa. Você não chora, você não glorifica, porque o teu estado de espírito está degradado. O belo se foi. E eu quero que você entenda o que é esse estado, a degradação do belo. Se você não refletir, irmãos, olha, às vezes você abre a Bíblia, está lendo e não está mais refletindo no que a Bíblia está dizendo. Você não está lendo e aplicando na sua vida. Meu Deus, eu preciso mudar nisso. Você sequer consegue sentar para ler um livro desses que a gente escreveu. Não consegue refletir. Por quê? Porque a degradação extrai, quebra, arranca o belo, aquilo que é belo. O novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele dobra o joelho, ele lê, ele chora, ele está ali. Por quê? Porque o belo está sobre ele. O belo está sobre ele. Aquilo que é belo, aquilo que é... Amém? E às vezes a gente não consegue sentar para criar um poema. Por quê? Porque sequer a gente tem tempo livre intelectualmente falando. A gente não tem um tempo, a gente está com a mente ocupada. Você não senta pensando em Deus, olhando as estrelas, olhando ali os pássaros e pensar: meu Deus, o Senhor faz tudo, e vem algo no coração. Não vem. Por que que o irmão Brana, por exemplo, quando ele pregava, ele era um tipologista? Ele olhava um imã e o imã puxando os pregos e os parafusos, e ele: glória a Deus. Por quê? Porque o coração dele era voltado nas coisas de Deus. O belo estava no seu coração. O belo estava no seu coração. E quando o belo está no seu coração, você consegue olhar para uma árvore, você consegue olhar uma folha caindo, e você consegue extrair uma pregação de tudo. Mas quando o belo não está, você não consegue. Você precisa buscar inspiração em outra coisa, mas você não consegue. Por que não consegue? Porque a degradação vai habitando. Ninguém senta mais para compor uma música. Não vê, você não vê. Cadê até os secularmente falando? Aonde estão, irmãos? Pegue os cantores gospels também. Cadê as músicas que realmente falam ao coração como antes? Aquelas músicas que mexem na alma, cadê? Aquelas músicas que atraem a presença de Deus. Aonde está o belo? Aonde tem ido o belo? Lembro-me, certa feita eu estava vendo um rapaz, eu já disse isso para vocês, eu gosto de, hoje não faço muito mais isso, mas eu sempre gostei de observar viajantes brasileiros indo para outros países. E eu olhei alguém indo para Cuba, e em Cuba ele conheceu alguém, e a pessoa já convidou ele para tomar um café na casa dele, e ele olhou o tipo da sociedade, e ele disse: olha, isso me lembra o Brasil como era há alguns anos atrás. As pessoas eram assim, elas conversavam com você, não tinha aquele medo nem receio de te levar para casa, porque hoje no Brasil você não tem, o belo se foi. Hoje você não pode convidar alguém, você não pode dar carona para alguém, pode ser até um assaltante querendo te levar, porque o belo se foi. Vivemos numa cidade pequena, com a mesma criminalidade que há 30 anos atrás uma cidade grande tinha. O belo se foi. A degradação, irmãos, está em um nível tão grande. E eu vou dizer para você que tem filho pequeno, que tem filho menos de 18 anos, ou pode ter mais, mas que tenha filho, não deixe teus filhos jogados nesse negócio de internet o dia inteiro. Você vai matar eles, você vai tirar tudo que é belo, você vai tirar eles não vão saber viver, não que ficar sem nada, eles não vão saber viver.
Pai, mãe, se der uma instrução, não quebre a instrução do pai, ou se a mãe deu uma instrução para o filho não mexer, não quebre. Amém, Senhor. Não deixe o belo ser depravado ou ser destruído. O sinal da degradação humana, irmãos, vem justamente dessa degradação do belo. 2 Timóteo 3,1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens mais amantes de si mesmos. Então, por que o belo se vai? Porque eles deixam de buscar Deus para amar a si mesmo. Eu quero uma igreja assim. Eu quero servir a Deus desse jeito. Não precisa isso, não precisa aquilo, não pode ser assim. E você começa agora a observar que as pessoas são mais amantes de si mesmo. Então, o que é belo para ela é o que é aos seus próprios olhos, segundo a intenção do seu próprio coração. E eu vou dizer aqui com todas as letras: quem é livre não é quem tem liberdade para fazer o que quer. Todo mundo que faz só o que quer nunca foi livre. Engane-se quem pensa que é livre, quem faz o que quer. Eu quero ser livre, ou criança, pré-adolescente, ou quem seja, eu quero ser livre, eu quero ter minha liberdade. Engana-se quem acha que viver no pecado é viver de maneira livre, ou quem acha que pode fazer o que for é viver de maneira livre. Não é. Quem vive debaixo da sua própria vontade é escravo dos seus próprios desejos, e por isso ele faz, porque não consegue deixar de fazer, é escravo dos seus desejos. Mas aquele que verdadeiramente é livre, é aquele que não faz o que ele quer, mas faz o que Deus quer. Ele tem liberdade, ele pode pecar, pode, mas ele prefere não pecar para agradar a Deus. Isso é belo, isso é louvável. Agora, aquele que é escravo da sua percepção, que quer liberdade para pecar, que quer liberdade para fazer o que quer, nunca foi livre. E isso é terrível. Ele disse: avarentos, amantes de si mesmo, avarentos. Avareza é quem tudo é para si, tem que se dar bem, tudo é para si. Avarentos, presunçosos. Os presunçosos, você sabe, né? Soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Ou seja, toda beleza se foi, tudo que é belo se foi. Irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é a geração do tempo do fim, sem beleza e formosura alguma. Verdade. Sem beleza e formosura alguma. Misericórdia. A morte do belo. Homens irreconciliáveis, homens mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus. Homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis. Observe, irmão, sem afeto natural, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons. Ou seja, se ele ama alguém, é alguém mau, porque a Bíblia define aos bons. Traidores, obstinados. Irmãos, alguém obstinado é assim: Deus pode estar falando, Deus pode estar ensinando, ele vai voltar a praticar a mesma coisa, porque é obstinado. Ele não quer aceitar a palavra. Troca a igreja de porta estreita pela igreja de porta larga. Troca a palavra original por uma palavra torpe, sem beleza. Aonde está o belo? Eu quero que você entenda. O companheirismo, ao meu ver, é uma das manifestações do belo. No companheirismo você consegue se associar, falar do que é bom, você consegue falar com pessoas acerca das coisas de Deus, você consegue... Mas tem pessoas que elas estão degradáveis em um estado que ela não consegue se unir. É como se ela vivesse em um mundo isolado. É como se fosse assim: eu conheço essa pessoa, essa está bem aqui, mas eu não consigo me associar com um todo. Algo
algo está deplorável, algo está em degradação nesse coração. Vi 2 jovens no celular jogando num companheirismo. O lugar do belo estava dando lugar à degradação. E as pessoas são tão sem noção, eu chamei a atenção deles na hora, mas são tão sem noção que não sabem que além do mal para si, está influenciando outras pessoas. Agora imagine se eu deixo, aí depois outra criança já estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o que é belo está degradando. E às vezes os pais não têm controle sobre os próprios filhos. Quando jovem é outra coisa, estou falando de criança. Nós precisamos buscar, irmãos, aquilo que é belo. Amém? Então, a importância de voltarmos a ter tempo para Deus. A importância de você amanhecer o dia, se você está sem comunicação com Deus, sem conexão com Deus. Amanheça o dia, quando você fizer sua oração, pega um livro, olha, pelo menos a Bíblia. Comece com ela. Quando eu falo pelo menos, não é porque é o menor, não. É porque ela é a mais importante para você. Você abra, comece a ler, pare um pouquinho, reflita um pouco. Largue de ler avexado. Leia mais um pouquinho. Sente, escreva um pouco do que você leu. Escreva, anote os teus desejos de mudança. Reflita um pouco. Se vai estudar, vai pegar algum livro desse, anote. Pegue aqui, vai anotando, para que você tenha conhecimento. Cresça. Busque aquilo que é belo. Busque aquilo que é belo, irmãos, porque a degradação chegou em um nível e nós temos que ser a resistência. Fuja das ocupações seculares. É ocupado com uma coisa, ocupado com outra. Fuja disso. Tenha um tempo para Deus. Quer seja para estudar as coisas de Deus. Estudar é bíblico, viu, irmãos? Não é só ler, não. Ler e estudar. A Bíblia ensina isso. Vai ler ou vai estudar? Tenha um tempo para Deus. Tenha um tempo de dedicação para Deus. Amém? Antigamente, há alguns anos atrás, quando eu morava na primeira casinha quando eu comprei, meu tempo livre, quando eu não estava orando, jejuando nem evangelizando, não assistia TV na época, aquela doutrina, tudo. Até hoje não tem, quer dizer, tem, mas não tem nada conectado lá em casa. Mas eu ligava o computador, fazia aqueles vídeos motivacionais da fé, usava versículos bíblicos. Aquilo é uma criatividade, porque se o seu coração está em Deus, você vai produzir algo belo. Mas se o seu coração não está em Deus, você vai produzir algo que não é belo. Por isso que o coração do homem só pensa em coisas relacionadas, quer seja pecado, a distração, tudo, menos estar na presença de Deus. E se nós não buscarmos, irmãos, aquilo que é belo, de maneira séria, honesta, amém? A coisa não vai para frente, ela não vai. Então incentive, você, eu e todos nós precisamos incentivar a redescoberta do belo entre nós. Incentive, quando você conversar com o irmão, vamos falar das coisas de Deus, faça igual o irmão Cosme, né? Pega a mensagem, as eras, o selo e o litro d'água, que vai custar a conversa. Mas faça algo belo, né? Só não faça marmotagem, né? Porque às vezes pega tudo, mas não faz o belo, né? Tem que fazer o belo, tá bem? Fazer o belo. Então a ética, a moral, aqui eu vou só afunilar nisso aqui para a gente encerrar. A ética cristã, a moral cristã é o belo. Nosso belo é a moral, é a ética. Você sabe o que nós temos? Uma das coisas que nós temos que a denominação não tem? A ética, a moral, e muitos de nós estamos perdendo isso aqui. A ética, a moral, você não liga para ninguém sem avisar, não, você pode atender, mandar mensagem sabendo, você pode responder agora, olha, eu estou pensando em ir na sua casa, você pode me atender, você pode... A ética, a moral, a conduta, o princípio... você conversa com alguém ali, sabe que você não vai tomar muito tempo daquela pessoa e conversou, resolveu, amém. Tudo isso aí são princípios éticos, morais. Mulher, irmã, conversa com o irmão conversa com o irmão,
Mulher conversando com homem não dá certo. Eu estou falando, solteira pode conversar, meu irmão. Com solteiro e solteira aí já é outra história, porque se não conversar, como é que casa, né? O que não pode fazer é ir mais do que conversa, né? Mas a gente precisa, irmãos, ter estes princípios de moral, da ética, amém? Amém? Entender o que é respeito familiar, entender o valor da mesa. Olha, aqui nós temos livro, escrevi um livro que o livro quase todo é só falando sobre a mesa, a importância da mesa da sua casa. O belo. Os ímpios ensinavam o que é belo. Os adultos estavam conversando, criança não passava. Isso é belo. Os pais chegavam para almoçar, os filhos não botavam comida antes dos pais, esperava o pai colocar o primeiro, e não é para pegar o melhor pedaço, não tem nada a ver com isso. É respeito, é prudência, é princípio. Ensinando o que é belo. Será que essa geração precisa aprender com os ímpios, irmãos, o que é belo? Será que essa geração precisa isso? Que o menino fica fazendo marmontagem para um lado e a mãe e o pai não sabem como resolver? Será? Eu estou falando de companheirismo não, hein, irmãos? Porque vai que a mente de vocês. Eu estou falando de modo geral, a vida, o dia a dia. Esqueça o companheirismo. Estou falando isso porque a mente de vocês pode associar com lá. O que nós estamos precisando? Buscar, entender o que é o belo. Amém? A esposa precisa ensinar os filhos da maneira correta, ter responsabilidade. Hoje, os homens fogem da responsabilidade. Tem um filósofo chamado Jim Shark, Jim alguma coisa. Ele disse que os homens perdem a responsabilidade quando ele começa a terceirizar a culpa. Algo de errado, a culpa é não sei o quê, não sei o quê. Você nunca assume a responsabilidade do que você faz de errado. Você bota pro diabo, mas você não assume. Se tiver alguém contigo, a culpa foi da pessoa, mas não é sua. Você começa a terceirizar, porque você perdeu a responsabilidade da tua própria vida. Se você não tem responsabilidade da tua própria vida, você perdeu o que é belo. Porque tudo que é bom, você atribui para você. Aqui isso. E o que é ruim, você atribui ao Satanás, ao outro, à mulher, ao filho, a qualquer coisa. Porque isso está deixando claro o estado de degradação. Então, nós precisamos, irmãos, entender que a morte do belo enfraquece a nossa vida espiritual. A morte do belo, quanto mais feia for a tua casa, mais a tua vida espiritual está um nojo. Quanto mais, pode ser desde sujo, pode ser desde as coisas, de qualquer, tudo isso aí, tudo, a roupa que você veste, a maneira que você é, a alma cebosa que você é para tratar as pessoas, tudo isso aí está revelando a pobreza espiritual que nós precisamos ainda resgatar, que é o belo. Amém? Amém? Então o ambiente, a atenção plena é assim. Está conversando com alguém, pare de mexer o celular e converse com a pessoa, dê atenção plena. Está num culto, pare de pensar, eu tenho que fazer não sei o que, eu estou dizendo, pare de pensar em outras coisas, dê atenção plena ao culto. É no louvor, não sabe cantar, não sabe a letra, pois guarde no seu coração aquilo e comece a adorar no coração. Isso é belo. Amém? O ambiente que você está precisa ser belo. E o que faz o ambiente ser belo? A palavra que você fala, a maneira que você fala, a maneira que você trata as pessoas. Mas você pode estar sob degradação se você faz isso de maneira contrária. Os relacionamentos, a atenção, isso é belo. Deus está nessas coisas. Então deixamos de ser religiosos. Estamos começando o ano num renovo, num recomeço. E se estamos começando no recomeço, nós precisamos aprender a base, a estrutura base, para que nós possamos atrair mais a presença do Criador. E eu vou dizer bem claro, a morte do belo na sociedade é inevitável. É inevitável, vai só piorar. A morte do belo é inevitável, porque quanto mais a sociedade se afasta de Deus, mais degradante ela vai ficando. Digo mais ainda, a morte do belo na religião é inevitável. Porque quanto mais a religião se afasta de Deus para aceitar o mundanismo, mais o degradante chega à sua casa, à sua tenda. E individualmente, mesmo sendo a noiva, mesmo sendo a mensagem ou o evangelho, porque a mensagem é a ponte que nos leva ao evangelho, mesmo dizendo se somos o evangelho pleno, alcançamos o evangelho, se nós não buscarmos o belo, a degradação alcançará a nossa alma.
Então, pequenos hábitos, juventudezinha com os pequenos hábitos. Eu estou falando de hábitos que mexem com coisas que não se devem. Falam palavras que não se devem. Tudo isso aí vai degradando. Você vai acostumando errado, namoros ilícitos, formas. Tudo isso aí vai só degradando, degradando e degradando. Você vai estar num estado pior. Pior. Então, culto não se perde, ceia não se perde, atenção para Deus, atenção para Deus, olha, irmãos, fique em casa. Se você não tem condições de estar ali realmente com Deus querendo, fique em casa. É melhor estar em casa? Não, não é. Mas se você for obstinado, porque a Bíblia fala dos obstinados, então, porque mesmo sem ânimo, não tem problema nenhum. Eu estou sem ânimo, estou sem força. Vá. É ali que Deus fala, é nessa hora que Deus fortalece. Não é na hora que está tudo bem, eu estou com vigor. Irmão, olha, eu vou dizer para você, a fase mais fácil do cristão é quando ele está cheio do vigor, cheio da presença. É fácil demais servir a Deus. Primeiro que é Ele que te move. Nele nós andamos, como diz a palavra, nele nos mexemos, nele nos movimentamos, nele, não é isso? Nele vivemos. Tudo é Ele fazendo por você. Agora, deixe Ele deixar um pouquinho umas coisas pesadas para você agora enfrentar, para você agora passar. É ali que você precisa demonstrar o belo. É quando você está cansado. Eu vou dar um exemplo natural, mas aplica ao espiritual. Você está cansado, aí tem que arrumar a casa, mas você está com uma fraqueza ali, meu Deus, pensando duas vezes. É nessa hora que você vai arrumar a sua casa, que você está mostrando o belo que tem. Espiritualmente é a mesma coisa. Você está sem ânimo de orar, de clamar, você dobra o joelho, às vezes não fala. Ontem eu conversei com a irmã Gleice, vocês lembram dela, né? Amém. Falando, pastor, me ajuda. Às vezes eu tenho tanta vergonha de falar com o senhor. Olha só o estado, eu estava chorando aqui, com saudade do povo daí. Eu sei que eu não vivo mais como eu vivia antes, mas Deus sabe meu coração. Você sabe, irmãos, que ela aqui, só disse desse jeito. Eu repeti as palavras dela, sem aumentar e diminuir. Eu acho até feio quem fala. Irmão, se tem uma coisa que eu acho horrível, é quem fala as coisas aumentando. Se não falou exatamente, mas não foi intencionalmente, mas procure falar as coisas como elas são. Pare de falar as coisas. Tem gente que parece atriz de novela ou ator de novela. Fala, traz uma ênfase, um negócio que eu vou dizer para você. Tudo precisa ser bem falado, bem organizado. Isso é belo. Porque você, até o tom que você fala a coisa, você expressa. Por exemplo, eu digo assim, eu falei com o irmão Geneilton e disse para o irmão Geneilton, por exemplo, trazer uma água para mim. Exemplo, né? Aí eu peguei e falei para o irmão Geneilton trazer uma água para mim. Eu estou mostrando uma outra coisa que às vezes não foi. Falei a mesma verdade, evidentemente que não pedi água, né? Mas seria a mesma verdade. No entanto, o tom está expressando algo, né, que às vezes não aconteceu. Então, às vezes, a gente tem que ser... Sim, mas vamos voltar para a irmã Gleice, senão não... E a irmã, ao falar, eu disse... Eu procurei nem corrigi-la. Sempre eu fui de corrigir uma coisa ali. Nesse momento, eu não corrigi. Para dizer assim, irmã, mas é por isso. Eu disse para você fazer isso, não sei o quê. Eu lhe avisei. Você lembra aquela visão que Deus deu? Onde, irmão? Uma alma que está aflita, ela precisa de uma mão para auxiliar ela. De vontade de Deus, de falar, mas Deus. Eu disse, irmã, Deus conhece seu coração. Apenas tenha o seu tempo com Deus. E ela disse, pastor, está acontecendo tal coisa, eu estou sentindo isso, e isso, aquilo, outro. E eu acordo agora 4 horas da manhã, faço o café e já preparo o almoço da minha filha. E só volto, e aí passo 1 hora e pouco para chegar no serviço. E aí eu tenho que comer lá, volto, chego mais de meia-noite em casa. Outro dia, 4 horas da manhã, está acordando de novo. E a mesma coisa, ela disse, eu não estou tendo tempo para nada. Porque virou escrava da sociedade. E todos nós, de certa forma, somos escravos da sociedade. Só que quem vive em cidade grande é essa vida. Você acorda cedo para chegar às 7 horas. Você está entendendo? Amém. Chega às 7 horas, acorda bem cedinho. Aí sai, às vezes, no horário certo, mas chega meia-noite em casa, porque vai pegar ônibus, coletivo, até chegar em casa. E ela pedindo, pastor, mas eu disse, irmã, se você precisar, converse. Pode conversar. E
E ela disse, então eu vou, olha a consciência, então eu vou falar com o senhor dias que não tem culto. Aí ela perguntou os dias para ver se eram os mesmos, eu disse. Ela disse, então eu posso falar com o senhor nesses dias, pastor? Eu disse, pode. Mas eu não chamei a atenção da irmã. Orei por ela, ela chorou. Porque está sedenta, irmãos. A sede, o Espírito Santo convence, o belo convence. O belo quando chega diz, convence, isso está errado, isso não está bem. Não é isso que eu queria para ti. É o belo convencendo. Para fugir da degradação. E quando o belo não fala conosco, quando estamos debaixo da armadilha de Satanás, que é estar com a mente ocupada o dia inteiro, sem tempo para nada, o dia inteiro é uma coisa, fazendo outra, não sei o quê, e não tem tempo para meditar em nada relacionado às coisas de Deus. Aí você não verá o Espírito Santo falar, aí você vai pecar, e aquele pecado você vai se acostumar com aquele pecado, e aquele pecado se torna comum, e você começa a achar que é normal, e aí você vai viver aquela vida, porque você acostumou. Então guarde o que é belo, irmãos. Amém? Gênesis, como eu disse, 1:31, Deus disse, quando fez tudo, ele disse, Deus viu que tudo era bom. Amém. Traduza para belo. Tudo era bom. Tudo era perfeito. Tudo era belo. Mas quem trouxe essa ruína foi nós mesmos. Não foi o diabo não, irmãos. O diabo não fez nada. O diabo não faz nada com você. É você que aceita. Ele só te oferece um prato. Coma se quiser. Mas o diabo não faz nada. Ele é sujo. Mas é nós que precisamos aceitar. Foi isso que aconteceu com Israel. Eu vou já encerrar. Aconteceu com Israel no Egito, quando estava a lutar com o gigante Golias. Era apenas um desafio. Vem lutar o maior gigante daí contra o nosso gigante. Era só isso, um trato. Satanás, ele sabe que não pode vencer batalha. Passaram 40 dias, você acha, irmãos? Qual é o país? Imagine agora, nos dias de hoje, 2 países estão ali para brigar, 40 dias no meio do arraial, ninguém volta, todos os 2 países ali para lutar, esperando um fazer um contrato com o outro para lutar. Isso não existe. Por que eles fizeram? Porque Satanás sabia que ele não podia vencer a nação de Israel, mas podia vencer o derrotado de Saul, porque ele não tinha mais nada de belo, mas a nação ainda era bela aos olhos de Deus. Então você acha que Satanás vai lá para perder? Satanás não vai, ele vai fazer um acordo com você. Ele sabe que ele não pode mexer com você. Bota um macumbeiro para fazer o que quiser para você. Um dia minha esposa viu um macumbeiro, apareceu lá em casa lá, faz tempo já. Foi na porta lá e contando vantagem, como se eu tivesse medo, e aí mostrou a carteirinha, que hoje, rapaz, hoje as coisas estão evoluídas, o macumbeiro tem até carteira, né? Carteira de macumbeiro. E olha aqui, aprendi com Bita do Barão, e as pessoas têm medo de mim, e eu fiz não sei o que, eu estou foragido, e não tem medo da polícia pegar. Não, eles não me vê não. Só me vê porque tu é cristão, mas assim, tu não tem medo não. Eu medo de quê, irmão? Ele, rapaz, se eu fizer um negócio para ti, irmão, você que está precisando de quê? Meu nome completo, cabelo, diga que eu lhe dou aqui. É onde eu estou aí para esse negócio? Rapaz, tu não tem medo? Eu tenho medo de quê, irmão? Outra vez, que esse macumbeiro é moderno, faz tempo, eu estava num grupo lá e se zangou comigo e disse que ia fazer uma macumba com 7 dias, era 3 dias eu ia morrer. Aí nunca mais tinha aparecido. No 8º dia ele mandou um oi, e eu disse oi. Ele disse, miserável, tu ainda está vivo. Ele mesmo acreditava. E ainda disse assim para mim, e tu vai ver que eu estou no grupo de macumbeiros, o grupo do WhatsApp dos melhores macumbeiros, e eles vão fazendo comigo também. Disse, rapaz, esse macumbeiro é tão moderno, né? Tão moderno. Vocês estão entendendo, irmão? Não funciona, pode fazer o que for, né? Pode fazer o que for, não dá certo, irmão. Os irmãos sabem de uma história que aconteceu aqui de um irmão que se meteu com o negócio dos grimórdios antigos aí, para não falar, né? Da Goetia, né, que é os 70 demônios mais perigosos do mundo. Aí ele estava lá lá e disse, eu vou jogar um negócio para mandar aí, se tu for cristão mesmo, tu vai. Ele disse, não faz, que tu vai te adoecer. Não, mas não sei o quê. Eu disse, se você fizer, não é eu que estou dizendo, não, você vai amanhecer doente, não faz isso. Ele, eu vou fazer. Aí fez. Irmão,
No outro dia, só soube que foi bater no hospital. Ainda acharam ele no chão lá, desmaiado lá. Que o rapaz que ia levar ele para o serviço todo dia e voltava lá, bateu na porta lá e estava lá, era desmaiado lá, na casa lá. Então, assim, levaram para o hospital. E assim, não adianta que bate só, não adianta, irmãos. O diabo, a única coisa que ele pode fazer é um acordo. Faça isso. Eu te dou isso. Eu nunca esqueço, estava uma vez expulsando demônio na denominação, aí o capeta disse para o irmão Genê, eu também, estou falando, ele não falou o nome dele não, do Genê não, né? Se tu quiser eu te dou tudo que tu quiser, te dou tudo, né? E o que ele pode fazer? É acordo, irmãos. Ele pode fazer acordo. Pode ser o que for. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O diabo não pode fazer nada, irmãos. Agora ele perverte aquilo que é belo. O belo está no teu dia a dia. O belo está no teu acordar. O belo está quando você olha para o sol e vê Deus. O belo está quando o sol está se apagando e você vê a glória de Deus. O belo está quando você está assim, teu filho está passando assim, você não olha e diz um banho atribulado, não, você olha assim, rapaz, Deus me deu esses presentes tão lindos. Isso é belo. Deus está nisso, no prazer de viver para o próximo. Isso é belo. Isso é belo. O belo não está na tua preocupação, o que vai comer, o que vai beber, o que vai se vestir, não. Isso tudo Deus cuida. Mas o que é para você cuidar é belo. Ah, pastor, como eu viver uma vida bela com Deus? O profeta diz: ame tua esposa, ame teu esposo. Os filhos honrem seus pais. Isso é belo. Qual o crente mais usado da face da terra? É o mais humilde. Passe por cima dele com um trator e ele vai manter sua humildade. Esse é o mais usado. O mais usado não é o que passa mais revelação, o mais usado não é o que fala mais em língua, e nem o que é mais de oração. Não, não é. Nunca foi. Moisés, eu podia dizer assim, é tão usado por Deus, sei. Aquilo que ele adquiriu de Deus foi por causa da sua mansidão, era tão belo. Tanto é que aquilo que estava sobre ele foi dividido em 70. 70 só sobre o que estava sobre o profeta Moisés. Isso é belo. As pessoas murmurando e ele apresentando diante de Deus: Senhor, não mata esse povo não. Não mata. Irmãos, o belo estava falando no coração do próprio Moisés, porque Moisés, ele estava sendo ali diante de Deus e aqueles homens, ele estava sendo o mediador, e aquele que viria era semelhante a Moisés. Ele estava mediando para que eu e você não pudesse ser destruídos. Isso é belo. Isso é belo. Qual é a honra de um cristão? O mundo vai embora, essa geração vai apagar, essas crianças aí vão ser os adultos de amanhã. Nós, daqui a poucas décadas, vamos ser esquecidos aí. Tem uma outra geração, a igreja mudou, a sociedade mudou, piorou, a degradação está pior. E o que nós vamos ter são o legado que nós vamos deixar aos filhos, à sociedade. É mostrar que nós somos diferentes, não porque queremos ser, mas porque Deus quer que sejamos. É que os nossos passos mostram a realidade, a verdade. Isso é belo. O belo está na harmonia da igreja. De alguém ter desejo, vontade de Deus de fazer a obra de alguma forma, quer seja para louvar, quer seja ter uma oportunidade, quer seja para testemunhar. Isso é belo. O belo não é ficar sentado e não sei o que, não, vai além. Vai além. Tem uma alma sedenta, fale do amor de Deus. Isso é belo. O belo está nas coisas que o homem não vê. Foi o que nós lemos a escritura de Eclesiastes. Que Deus fez do começo ao fim, o homem não vê o que é belo. O homem não vê. Jesus está vendo esse templo aí. Eles olharam aquela beleza daquele templo. Mas o que falaram do verdadeiro templo? Isaías disse: nele não viram formosura alguma. No que é belo, não viram nada de bom. Não viram nada de beleza. Porque o belo não é visto pelo olho humano. O belo é visto pelo olho da alma. O belo é visto
pelos valores que estão entronizados dentro de você. Isso é belo. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Você deixará lembranças. Você deixará lembranças. Portanto, deixe boas lembranças. No dia da tua partida, teu filho diga: meu pai. Uma vez eu vi as filhas do irmão Linário falando, pelo menos uma, falando assim: olha, meu pai, ele é um homem diferente. Eu nunca vi um homem igual a ele. É um homem que sempre foi sério, de palavra. Falava uma coisa, era aquilo. Ele nunca enrolou ninguém. Ele sabe que, olha, irmã, que testemunho vivo era aquilo. Que testemunho vivo. É isso que nós precisamos, é deixar um testemunho vivo. Deixar um testemunho vivo, porque no fim das contas, teus filhos vão e até o amor que ele sente por você, não é baseado pela bondade que você faz, não. Eu não bato no meu menino, eu deixo eles liberados aí, porque eu não quero viver que eles vivam a vida que eu vivia. Você vai ver que menos eles vão te amar, porque você não fez nada por eles. Mas você já, pode ser rígido, pode bater, eles vão, quanto mais você corrigir, mais eles vão te amar. Pode ter certeza que eu estou dizendo. O futuro vai dizendo isso. Mas eles vão te amar mais, porque eles vão ver a imagem de Deus em vocês, vão ver o respeito. Vai ter uma pessoa na vida deles que vai ser a imagem de respeito, a imagem de prudência, a imagem da honestidade, e eles vão desenhar isso. Por isso que uma mãe, um pai precisa ter braço rígido, braço forte, mas também braço flexível no momento que precisa ter. É isso que a gente precisa. Isso é belo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço. Peço que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Pai, faça a tua obra completa sobre as nossas vidas e nos encha na tua presença. Pai, cada louvor, cada adoração, cada oração, que aquilo que é belo possa estar sobre cada um de nós. Abençoe, Deus, o teu povo. Abençoe, Deus. E santifica, Deus, nos ensinando aquilo que é belo. Dá força e vitória no nome do Senhor Jesus. Amém.